Muito bom, gente. Sejam agora oficialmente bem-vindos ao nosso encontro da Mentoria 300. E hoje, como já adiantei para vocês, eu quero falar de um tema muito pertinente para qualquer empreendedor, para qualquer empreendedora, para qualquer profissional, que é a superação. Superação, a marca dos guerreiros. E se a gente fala de superação, nós falamos de algo que não está indo bem, né? Porque se nós temos que nos superar em algo, é porque a gente está fracassando em alguma coisa, não é verdade? E é justamente sobre essa situação, sobre esse ponto, que eu quero compartilhar conosco hoje aqui sobre fracasso. Sobre como você lida com o fracasso. Se você nunca fracassou, talvez você fracasse em alguma área. Talvez você já tenha fracassado, talvez você esteja num momento de estar se sentindo fracassado, ou talvez você tenha um receio, medo de fracassar. E é justamente sobre todo esse cenário sobre fracasso, sucesso, que eu quero trazer para a gente pensar e para a gente refletir nesse dia aqui. Gente, o que é fracassar? Você já pensou sobre essa situação? Hoje a gente vive num período tão difícil, né? Um período tão conturbado, muitas pessoas falindo, muitas empresas fechando as portas, infelizmente, muitas pessoas perdendo o trabalho. Né? Ano passado, quando começou a pandemia, eu perdi o meu trabalho. Eu brinco que eu fui promovido. Eu fui promovido a buscar novas oportunidades. Quando começou, eu já entrei nessa, né? E já tive essa situação. E como que para você tem sido? Como que para você enxerga isso? Como que para você vê essa situação de fracasso? O que é fracassar para você? Se você já se sentiu fracassado ou fracassada em alguma área, em algum momento da tua vida? Você já se sentiu perdido? Você já se sentiu sem chão? Eu não sei se você já brigou alguma vez ou por algum acidente, às vezes em casa, os teus irmãos ou alguém te deu um soco na boca do estômago. Alguém já levou um soco na boca do estômago? Quem não levou, muito bom. Graças a Deus você não levou um soco na boca do estômago. Mas para quem levou um soco na boca do estômago, é algo extremamente, algo surreal, porque um soco na boca do estômago, você perde o ar. Você não parece que o trancou tudo, assim, não entra ar, você perde todo o norte da coisa. Esse é um soco na boca do estômago. E às vezes o fracasso ele tem esse gosto de soco na boca do estômago, onde você perde o ar, perde a noção de onde você está, perde as tuas referências, perde o teu chão. Você já teve a sensação de perder o chão? Já teve a sensação de... Parece que tudo que você sabia, tudo que você estava pisando, tudo que você acreditava, ele simplesmente saiu debaixo de você e agora você não tem chão. Eu não sei se você já passou por isso, se você já teve essa sensação, mas ela é horrível. E é uma sensação que às vezes vem junto com o fracasso. Né? Mas para a gente entender fracasso, a gente precisa entender que para cada um, fracassar é diferente. Para mim, fracasso ele tem um significado. Para você,
fracasso ele pode significar outra coisa totalmente diferente. E talvez para você, o meu fracasso, você nem considere como um fracasso e vice-versa. Porque o fracasso está ligado à sua expectativa de realização. O quanto você espera realizar, o quanto você espera chegar, o quanto você... que está ligado ao quê? Ao teu nível e ao teu significado de sucesso. O sucesso, ele é o contrário de fracasso. Então, como sucesso também, ele é muito particular. O sucesso, ele é muito específico. Sucesso para você talvez seja passar num concurso público. Sucesso para outros pode ser ganhar na loteria. Não recomendo você jogar na loteria. Mas para alguns seja ganhar na loteria. Para outros, sucesso é morar na praia. Para outros, sucesso é casar, né? Quem não está casado e gostaria de casar, formar uma família, talvez esse é o padrão de sucesso da pessoa. Talvez sucesso para outras pessoas seja ter filhos. Talvez sucesso para alguns ainda seja ter uma empresa multimilionária. Ou para outros, sucesso seja ter uma portinha aberta numa esquina da cidade. Um comércio pequeno, modesto, mas que para ele é o significado de sucesso. Então veja, sucesso ele é relativo à sua expectativa. O sucesso ele é proporcional àquilo que você espera alcançar. Logo, o fracasso está em você não conseguir atingir o teu padrão de sucesso. Talvez naquele momento, naquela situação, para aquela circunstância específica que você planejou ter um sucesso e você não pôde, não conseguiu, então você colheu um fracasso. Faz sentido? Legal. Agora eu quero compartilhar com vocês mais especificamente sobre a minha história. Alguns pontos que eu vivi, eu vou de uma trajetória recente e que marca muito bem o que significa o que eu quero expressar para vocês aqui sobre sucesso e sobre fracasso. Há muitos anos atrás, eu queria e sempre tive esse sonho, esse desejo, sabe, de ligar o meu chamado, porque eu sempre, desde pequeno, sempre sentia um chamado de Deus. Mesmo quando a igreja pensava que chamado era só missionário e pastor, eu sentia que eu tinha um chamado. Não sabia especificamente explicar que tipo de chamado eu estava tendo ou de que forma. Eu não me via como um pastor local de uma igreja e tampouco como um missionário em algum país aí, da janela 1040, por exemplo. Eu não me via de nenhuma dessas formas, mas eu me via com uma grande certeza que eu tinha um chamado de Deus. Porém, o tempo foi passando, eu fui aprendendo algumas coisas e algo ficou muito latente em mim, foi a vontade, o desejo de juntar o meu chamado, a vontade de servir o Senhor com o trabalho. Essa visão que nós estamos compartilhando aqui, isso é latente dentro de mim há muitos anos. Então eu queria encontrar algo que eu pudesse servir a Deus e trabalhar, ser minha fonte de sustento, minha fonte de ganho, né? o meu trabalho, a minha profissão. E eu fiquei por muito tempo buscando, então eu entrei no primeiro estágio, né, que eu considero aqui, que eu classifico, o primeiro tópico é a busca. E eu comecei a buscar e fiz vários ensaios e várias tentativas de caminhos para seguir, várias coisas, tentei, será que é por aqui, será que é por ali, trabalhei em diversos lugares, sempre nessa busca. Eu preciso achar algo que
faça sentido, eu preciso achar algo que não seja apenas, vou trabalhar por trabalhar em qualquer lugar, mas não, eu queria algo que fosse maior, né? Que tivesse um sentido maior e que eu pudesse falar, não, eu estou juntando as duas coisas, eu estou servindo a Deus e estou trabalhando. Então eu fiquei por muito tempo, alguns anos aí nessa busca, várias tentativas, ensaios, até que em um determinado momento, eu vou resumir um pouco a minha história, a minha trajetória, porque algumas coisas não são relevantes nesse contexto, mas só para você entender, em determinado momento eu tive um insight e eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. E aí esse é o segundo estágio que eu entrei, que eu chamo de o encontro. O encontro, onde parece que, cara, é isso. Meu Deus do céu, é isso que eu vou fazer, é isso, tá claro. Aí, como um bom um perfil emotivo e emocional que eu sou, fui conversar com outras pessoas, né, para saber o que eles achavam e aquela coisa toda, porque eu preciso, dentro do meu perfil comportamental, eu preciso ter aprovação do grupo, aprovação das pessoas e tal. Primeiro falei com a minha esposa, ela foi entendendo e ficou empolgada junto comigo. Depois fui falar com os líderes, com os pastores e todos, puxa, que legal, bacana, uma boa ideia. Falei com quem eu encontrava e que eu respeitava, eu falava da ideia para a pessoa me incentivava, cara, vai lá, é isso mesmo. E falava com algumas outras pessoas que eram daquele setor que eu vislumbrei atuar, e elas falaram, nossa, é isso mesmo, é isso que a gente precisa e tal. E aí falei com profetas, e os profetas me deram palavras, não é isso, vai, é esse tempo para você e tal. E eu falei, meu Deus do céu, é isso, eu encontrei. É agora, essa é minha hora, essa é minha chance, Tô aqui, Brasil vai ficar pequeno demais para mim, nós vamos arregaçar aqui de fazer esse negócio e vai ser algo muito bom. E aí, falei, puxa, vou fazer um planejamento. Então aí começamos a fazer um planejamento e você sabe que tem um ditado, papel aceita tudo, né? E aí a gente fez um planejamento e o planejamento era lindo, gente. Era lindo, lindo, lindo. Uma coisa assim maravilhosa. E aí no primeiro ano a gente já ia ganhar dinheiro, no segundo ia ganhar mais ainda e tal. E nós estávamos fazendo a obra do Senhor. Estávamos fazendo aquilo que eu sempre sonhei fazer, que é ajudar a fazer... trabalhar com um propósito, trabalhar com uma causa, trabalhar ajudando alguém. E mesmo assim eu poder ser remunerado por isso, não precisar trabalhar fora em um outro trabalho qualquer, e aí eu ter que usar depois o meu pouco tempo para servir o Senhor, né? Eu queria juntar as duas coisas. Então, todo mundo me incentivou, todo mundo falou, vai lá, é isso mesmo, você consegue, você é o cara. E pior de tudo, gente, sabe o que foi? Que eu acreditei que eu era o cara. Eu acreditei que não tinha para ninguém e que ia dar tudo certo. Eu acreditei, eu estabeleci uma expectativa, eu falei, cara, é isso. E aí eu sempre brinco, tem uma música do Roberto Carlos, né? Que fala assim, esse cara sou eu. Fala, essa música era minha, esse cara sou eu. Eu vou regaçar, eu vou manjar desse negócio aqui, a gente vai fazer e acontecer. Então esse foi o meu encontro com a minha expectativa, o encontro com o meu padrão de sucesso, e é isso que eu vou fazer da vida. E aí veio a minha terceira fase, eu comecei a fazer então, né? Encontrei e entrei naquilo de cabeça, pedi demissão do emprego que eu tinha, e me lancei integralmente nessa jornada que eu encontrei, acreditando piamente que tudo daria certo, que tudo seria como eu planejei e até melhor do que eu planejei.
porque eu acreditava que, além de tudo, Deus estava comigo, então Deus estava movendo as coisas e eu não sabia ao certo como seria, mas eu sabia que seria sucesso. Eu não sabia de que jeito seria muito, mas eu sabia que nós teríamos muito sucesso. E então me lancei nessa empreitada, me lancei nessa jornada. E aí a coisa foi indo, eu fui me deparando com a realidade, eu fui me deparando com as situações, fui me deparando com as circunstâncias e os problemas foram aparecendo, que são naturais, né? Os problemas, por mais que você planeje, por mais que você pense em algo, quando você for para a prática, você vai se dar conta de coisas que você não tinha pensado. Você vai se dar conta de problemas que você nem sabia que poderia existir, né? E é super normal. Você vai ter esse tipo de conflito, você vai ter esse tipo de problema, você vai ter esse tipo de desafio na sua frente, no seu trabalho, na sua profissão, seja lá o que você for fazer. Você vai se deparar com situações totalmente inesperadas. E eu fui me deparando com essas situações e isso foi gerando um conflito dentro de mim pela minha baixa preparação que eu tinha, por uma grande fé ingênua que eu tinha, achando que simplesmente porque eu tinha uma palavra, porque eu tinha algo, todo mundo me incentivou e eu acreditava que aquilo daria certo. Simplesmente isso, eu acreditava que daria certo. E chegou o terceiro momento, que foi o choque. O meu terceiro momento foi um choque. E foi esse momento que foi o soco na boca do estômago. Quando você leva aquele soco bem dado, bem no meio da boca do estômago, que você procura o ar, o Covid fica no chinelo, para falta de ar, porque um soco na boca do estômago é aquilo que realmente acaba com a tua possibilidade de respirar, e você fica perdido e sem chão. E foi esse momento quando eu vi que eu me deparei com tantas coisas que eu não previa, me deparei com problemas que eu não imaginava e eu me senti totalmente perdido, totalmente sem saber o que fazer. Eu me senti totalmente desamparado, desalento total. Eu me senti como se foram tantos sentimentos e tantas coisas revirando dentro de mim naquele momento, mas é como uma sensação de ser enganado, uma sensação, sabe quando você cai num golpe e que a pessoa te engana? Não sei se você teve a infelicidade de cair num golpe já, e aí a pessoa te engana e você às vezes perde dinheiro ou você cai numa mentira e tal. Não é uma sensação tão ruim, né? Você ser enganado, você ser passado para trás. É mais ou menos isso que eu senti. Falei, puxa, mas eu tinha tanta certeza, eu tinha tanta convicção que a coisa era isso que eu tinha que fazer, por que não deu certo, né? E aí eu passei por um período de tentar achar o culpado. Quem que é o culpado? Quem que é o culpado do meu fracasso? Quem que é o culpado do meu erro? Quem que é o culpado de eu ter feito isso? Quem que é o culpado da coisa não ter dado certo? Por quê? Porque ia dar certo, tinha que dar certo, não tinha uma outra alternativa. Então quando eu me lancei, eu não me lancei nessa expectativa com uma possibilidade de dar errado. Só existia uma possibilidade e essa uma possibilidade era de sucesso. E de forma alguma eu esperava que eu pudesse fracassar em alguma área. Por quê? Porque até então a minha vida sempre tinha sido uma vida tranquila. Meus pais me deram uma condição boa, estudei bem, fiz uma boa faculdade, trabalhei logo depois que saí da faculdade, então nunca tive dificuldades, nunca tive crises, nunca tive grandes problemas. Então
fracassar, ter problemas, não fazia parte do meu vocabulário. Não fazia parte de quem eu era. Então eu achava que realmente esse cara sou eu e que tudo que eu for colocar a mão vai dar certo. Tudo que eu for colocar a mão, Deus vai me abençoar. Porque eu acreditava que Deus queria que eu sempre desse certo. Eu acreditava que Deus sempre queria que eu fosse bem nas coisas. Eu acreditava que se eu estivesse alinhado com Deus, eu estivesse fazendo a vontade de Deus, nada poderia dar errado. Por quê? Porque eu estava servindo a Deus, fazendo a vontade dele, querendo expandir o seu reino. Então, como as coisas poderiam dar errado? Por que dariam errado? Não tem lógica, não havia dentro da minha cabeça, não existia espaço lógico para o fracasso. Existia um único caminho e esse único caminho era o sucesso. Só que não foi. E eu me deparei com essas situações e me deparei quando eu entendi que cheguei num ponto sem saída. E não demorou muito, foi menos de um ano depois, uns 10, 11 meses depois, quando eu entrei de cabeça, uns 10, 11 meses depois, eu cheguei num beco sem saída. Cheguei num ponto onde eu não sabia mais, que eu não conseguia mais continuar. Então eu decidi parar com aquilo. E esse foi o meu pior momento, a pior crise que eu passei na minha vida até então. E dos meses que se seguiram posteriormente. Porque aí eu quis achar o culpado, nesse beco sem saída, eu quis achar por que tinha dado errado, por que tantas pessoas falando que eu iria dar certo e por que não deu? Por que eu fracassei? Por que eu estou sofrendo agora? Então será que os culpados foram as pessoas que me incentivaram? Será que os culpados foram os profetas que me deram as palavras? Será que os culpados foi a minha esposa que me incentivou? Por que ela não freou? Ela freava tanta coisa, né? Puxava o freio de mão para tanta coisa. Por que nessa ela não puxou o freio de mão? Por que enfim, por que Deus deixou? Por que Deus não me poupou? Por que Deus quis que eu passasse por isso e permitiu que eu passasse por isso? Se eu estava fazendo a obra dele, eu não estava sendo vagabundo, eu não estava sendo inconsequente, eu não estava fazendo arruaça na rua, eu estava querendo servi-lo de todo o meu coração. Por que Deus permitiu isso? Então esses questionamentos e muitos outros vieram à tona, faziam parte da minha mente por alguns dias e alguns meses. E foi esse processo de penitência depois, de eu me sentir coitado, de eu me sentir injustiçado, de eu me sentir penalizado e um processo de penitência, né? De autopenitência. Cara, coitado de mim. Olha o que eu estou passando, olha o que eu fiz, olha o que está acontecendo, olha as minhas boas intenções e olha no que deu, aonde eu fui parar. Então eu passei por esse processo de penitência e uma grande vontade agora eu tinha então de chutar o balde. Para mim, chutar o balde, eu era simplesmente abrir mão de tudo que Deus já tinha me falado, abrir mão de tudo que Deus já tinha me mostrado, de todas as promessas que Ele já tinha feito, de todas as palavras que Ele tinha liberado sobre mim, de todas as certezas que eu tinha, que Deus tinha sobre mim. Eu comecei a questionar tudo isso. Falei, bom, eu tinha essa certeza e eu acreditava de todo o meu coração que o caminho que Deus tinha para mim era essa estratégia agora que eu tinha criado. Mas como não foi, então será que todas as promessas de Deus, elas realmente continuam valendo? Será que tudo que Deus falou continua sendo real? Será que tudo que Deus falou, tudo que Deus me prometeu, será que tudo que Deus
falou comigo ou através de outras pessoas, será que ainda continua valendo? E essa era era o meu questionamento, da minha dor, do meu sofrimento, enxugando as minhas lágrimas, lidando com a vergonha, lidando com a dor, lidando com todos esses sentimentos. A minha vontade era simplesmente falar, olha, para mim chega. Eu não quero mais brincar desse negócio de servir a Deus, eu não quero mais brincar desse negócio de reino de Deus, de servir o reino de Deus. Não, por que Deus me deixou dessa situação? Então, para mim chega. Então a minha vontade mais crucial nesse momento, depois desse choque, depois desses sentimentos todos, depois de eu tentar achar o culpado e de eu fazer uma penitência, depois de tudo isso, aí eu queria era chutar o balde. Eu queria largar a mão de tudo, voltar para o lugar de onde eu tinha saído, fisicamente, da cidade onde eu tinha saído, voltar para essa cidade, pegar minha família. Só não queria abrir mão da minha família. A única coisa que para mim fazia sentido. Então eu queria pegá-los, abrir mão de tudo que eu achava que Deus estava me colocando, eu queria abrir mão de tudo aquilo e eu queria voltar, ir com a minha família para essa cidade, voltar, mudar de ambiente e simplesmente ter um trabalho normal, um emprego normal, qualquer coisa lá que eu pudesse fazer e ficar lá quieto pelo resto da vida. Essa era a minha vontade, tamanha foi a minha desilusão comigo e com as promessas que Deus tinha, e posso até dizer, a minha desilusão com Deus. A minha desilusão com aquilo que eu acreditava que Deus faria e não fez. Então, eu sabia que eu não podia abrir mão de Deus, eu sabia que eu tinha conhecimento suficiente, eu tinha um conhecimento profundo o suficiente para entender que eu não podia simplesmente deixar de ser crente, deixar de buscar a Deus. Eu sabia que eu precisava de Deus, mas no fundo existia uma mágoa para com Deus. Existia um resquício de falar, Senhor, o Senhor me deixou cair. O Senhor podia ter segurado, o Senhor podia ter me amparado, o Senhor podia ter feito qualquer coisa para eu não passar por essa situação e o Senhor não estendeu a sua mão. Então, essa era a minha decepção e uma das minhas dores. Então eu queria muito, muito chutar o balde e eu não chutei o balde porque uma das razões fundamentais que eu não chutei o balde foi porque a minha esposa foi sempre muito sábia e ela sempre foi muito segura nas decisões. Então eu queria mudar de cidade e ela não quis, ela permaneceu firme onde estava. Até que eu cedi e nós permanecemos. Então isso foi um papel fundamental que ela teve nas nossas vidas, a persistência que ela teve em não arredar o pé, em não sair, em não sair enquanto ela não tivesse uma convicção. Essa era o pensamento dela. A gente tinha, além dessa, a gente tinha uma outra proposta, de uma outra cidade diferente, mas ela não sentia direção para nenhuma das duas. E ela falava, eu não posso tomar uma decisão, eu não posso ir se eu não sentir uma convicção. Mas eu ficava enchendo tanto a paciência dela e durou alguns meses esse processo, que ela estava quase ao ponto de ceder simplesmente para me ver parar de encher a paciência dela. Mas graças a Deus ela não fez, graças a Deus ela permaneceu. Mas depois desse processo, desse choque,
né, e de tudo isso que eu falei para vocês. Então, começa o processo de tratamento. Para mim, começou um processo de tratamento. Que, na verdade, para que vocês entendam tudo o que eu passei, tudo que eu vivi, eu estava achando que eu tinha encontrado definitivamente algo que eu iria fazer pelo resto da vida. Eu comecei a fazer e eu tive esse choque, e aí depois eu entendi que eu comecei um processo de tratamento. Mas sabe que hoje eu vejo que tudo, desde o início, foi o tratar de Deus. Foi o tratar de Deus para mim. Mas especificamente, se podemos dividir em algumas partes aqui mais didáticas, então depois desse choque, depois desses sentimentos, revirando tudo, veio então o processo de tratamento. E no processo de tratamento, eu permaneci, então, a gente não mudou, permaneci na cidade onde a gente estava, tive que buscar um emprego novo, né? Distribuir currículo de novo, que isso para mim foi uma vergonha, porque eu tinha saído de um emprego para nunca mais precisar ter um emprego novamente. Então, a minha expectativa era que aquele negócio fosse o negócio da minha vida. Eu não ia precisar me preocupar com currículo, com entrevista, com RH, mas eu tive que lidar com isso. E aí, especificamente, Deus estava trabalhando comigo com o meu orgulho. Né? Você acha que você não precisa colocar o rabinho entre as pernas e procurar um trabalho? Você está errado. Então, tive que, novamente, buscar um trabalho, fazer entrevistas. E Deus abriu uma porta, um trabalho, de um lugar extremamente diferente daquilo que eu estaria acostumado ou que era o meu perfil fazer. Eu tinha uma chefe muito complicada psicologicamente falando, era muito difícil lidar com ela, não só comigo, os meus colegas também tinham dificuldade, mas Deus me colocou num lugar talvez dos mais difíceis para se trabalhar, foi onde eu fui parar. E nos primeiros meses que eu estava lá, minha vontade era sair, minha vontade era buscar outro trabalho, minha vontade era, sei lá, fazer qualquer coisa, fugir dali. A minha vontade era de fugir, de sair correndo. Mas eu fui entendendo que isso era um processo de tratamento de Deus, que Deus estava me tratando. E para que o tratamento pudesse ser efetivo, algumas coisas precisavam ser... eu precisava encarar. Uma delas era lidar com os meus sentimentos, né? Que era a dor que eu sentia, a dor por ter fracassado. E essa dor me gerava... O fracasso em si, ele me gerava vergonha, né? Porque eu saí para nunca mais ter que... Eu saí de um trabalho para nunca mais ter que buscar um outro trabalho. E eu tinha a convicção absoluta que daria certo e não deu nada certo. Então eu fracassei. E assumir o fracasso era a pior vergonha, a maior vergonha que eu sentia. De eu me sentir um fracassado. De eu me sentir um derrotado. De eu me sentir alguém que deu errado, alguém que fez. Porque como eu tinha um orgulho extremamente elevado, eu não tinha muita compaixão das pessoas. Eu não tinha muita compaixão das pessoas que davam errado, das pessoas que fracassavam. Eu achava que o cara que fracassou é um incompetente, eu achava que a pessoa que fracassou é um despreparado, a pessoa que fracassou, a culpa era dela, não planejou direito, não viu direito, era burro, era isso, era aquilo. Então, para mim, tudo isso que eu julguei as pessoas a vida inteira, agora eu me vi julgado por mim mesmo. Por mais que ninguém falasse, ninguém apontasse o dedo, mas não precisava ninguém me apontar o dedo. Eu mesmo me apontava todos os meus dedos contra mim, falando fracassado. Você fracassou, você é um derrotado, você é um despreparado.
Você é alguém que deu errado na vida. Você está carimbado agora com o carimbo da derrota. Você está carimbado agora com um carimbo bem grande, com letras garrafais, escrito fracassado. O que você vai falar para as pessoas? Como que você vai encarar as pessoas? Então, mas nesse momento que eu precisei encarar isso, eu precisei lidar com isso, eu precisei assumir o meu fracasso. Eu precisei assumir, sim, a minha vergonha. Precisei enxergar, desmoronar as verdades, né? As verdades, entre aspas, daquelas que eu tinha, que eu nunca daria errado, que eu nunca fracassaria. Eu precisei ver essas verdades, desmoronar e ver que sim, eu poderia dar errado, que sim, eu poderia fracassar. E aí eu precisei aceitar a correção e me submeter a esse processo de disciplina. Aceitar um processo de disciplina. Aceitar, me submeter a uma nova chefe, uma chefe que tinha sérios problemas e que era extremamente complicado trabalhar com ela, porque você levava algo, ela pedia, por exemplo, ela pedia laranja, você levava a laranja, daí a pouco, quando você entregava a laranja, não era mais laranja que ela queria, ela falou que tinha pedido abacaxi, você que levou a laranja errado. E aí você voltava, pegava o abacaxi, tentava descascar o abacaxi para deixar ele melhor. Não, mas está errado, era suco de abacaxi, você que fez errado. E eu não sei, realmente era algo muito, muito difícil e complicado. E eu queria de todo custo sair de lá, achar um outro trabalho e nenhuma porta se abria. Nenhuma porta se arrumava para que eu pudesse ir, para que eu pudesse sair daquela situação. Até que eu entendi que era o tratamento de Deus, Deus estava me tratando. E eu precisava então me submeter. Porque quanto mais eu demorasse em me submeter, mais tempo eu passaria no processo de tratamento. Quanto mais tempo eu demorasse a aceitar a correção, mais tempo eu ficaria no processo do tratamento. É igual, não sei se você tem filhos, quando você vai corrigir seu filho, sua filha, e aí geralmente tem o cantinho do pensamento, né? O cantinho da disciplina, que quando eles fazem algo errado, tem algum comportamento indevido, a gente coloca eles no cantinho da disciplina, para que eles possam pensar, refletir sobre aquilo e mudar o comportamento. Mas às vezes quando a criança está muito rebelde, o que acontece? Ela tenta sair do cantinho, ela fica fazendo manha, fazendo birra, fazendo pirraça e fazendo um monte de coisa porque ela não está aceitando a disciplina. E o que acontece quando a criança não aceita a disciplina? A gente precisa deixá-la mais tempo lá, né? Até que ela acalme, ela possa recobrar a consciência dela, entender o que ela fez, para que ela possa então sair, ou seja, fazer o ciclo da disciplina completo. Não adianta ela entrar, sair toda hora e não ter essa consciência do comportamento indevido. E é mais ou menos isso que eu estava passando. Eu estava passando um processo que eu estava sendo corrigido, disciplinado, tratado e no início eu não estava aceitando. Até que eu entendi o processo que eu estava vivendo. Falei, bom, eu vou ter que aceitar, porque quanto mais eu demorar a aceitar, pior vai ser para mim e mais tempo eu vou passar aqui. Mais tempo eu vou passar por esse processo. Então nesse momento de tratamento é fundamental que a gente aceite essa correção e se submeta à disciplina. Para quê? Para que a gente possa enxergar e ir para a próxima etapa. A próxima etapa é a etapa da reconstrução. A etapa da reconstrução é onde agora as coisas foram corrigidas, os comportamentos foram alterados, modificados, corrigidos, onde os sentimentos baixaram, toda a construção que existia errada, foi abalada, foi destruída,
Então, nesse processo, o meu orgulho foi destruído, a minha falta de... Um processo que lidou muito comigo também, a parte da minha postura como homem, foi... A postura que eu tinha era uma postura totalmente inadequada, para a gente usar um termo, era totalmente inadequada como homem, como marido, e isso foi destruído. Isso foi totalmente acabado. Para quê? Para que agora a gente entrasse nessa outra etapa, que é a etapa da reconstrução, onde agora os alicerces foram arrumados, as bases foram acertadas e agora possa haver novamente um processo de construção. Agora, a construção baseada em fundamentos corretos, a construção baseada em alicerces sadios e não mais alicerces viciados, alicerces errados. Então, esse é o processo, a outra etapa, a última etapa talvez que a gente possa dividir, que é esse momento da reconstrução, o momento onde passou o tratamento e agora começa a construir de fato o edifício que vai permanecer. Porque esse é o grande objetivo de Deus. Não é simplesmente construir algo, mas é construir algo que permaneça. Não adianta, às vezes a gente tem muita pressa de fazer as coisas e às vezes a nossa pressa nos impulsiona a fazer as coisas de qualquer jeito, ou com baixo planejamento, ou com baixa nível de fundação. A gente constrói, às vezes até constrói rápido, só que essa construção ela não permanece. Ela tem sérios problemas na sua fundação e ela tende a ruir, ela tende a cair. Isso em todos os níveis, seja um trabalho, seja uma profissão, seja um relacionamento, seja um casamento. Como que foi construído, como que foi o alicerce disso. E aí, para fechar, os pontos chaves para que eu pudesse superar. Como que eu consegui superar tudo isso? Como que eu consegui aceitar esse processo? Como que eu consegui me submeter à disciplina? E como que eu pude passar por isso tudo, que foi um processo longo, um processo extremamente doloroso, extremamente que mexeu com todas as minhas estruturas. Não é a música do Zaqueu, mas é como se fosse, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura e tal. Foi exatamente essa definição, ele mexeu com todas as minhas estruturas, com tudo que eu tinha e que eu sabia que era, tudo se desmoronou para que se fizesse novo. Então, como que eu passei e como que eu pude passar, e eu quero compartilhar com você aqui 3 chaves aqui que eu acho que foram as mais relevantes. Não vou detalhar várias aqui, mas pelo menos 3 chaves que eu acho que são muito relevantes para que você possa ter, para que você se supere nesses momentos de adversidade, para que você possa crescer, para que você possa passar por isso e sair do outro lado mais forte, e sair do outro lado realmente edificada sobre a rocha, em uma construção que ela não vai ruir, ela não vai cair, mas ela vai permanecer. A primeira chave da superação é buscar apoio. Busque apoio, busque pessoas que estejam conectadas com você e que te conheçam intimamente, que possam te dar suporte. Suporte não necessariamente financeiro, né? No meu caso não tinha uma necessidade financeira, mas eu tinha uma necessidade emocional e uma necessidade espiritual. Essas eram as minhas grandes necessidades. Eu precisei de gente que pôde ser o meu apoio, o meu alicerce financeiro, não, o meu alicerce emocional e o meu alicerce espiritual. Porque como se
Na época eu fazia várias analogias, né? Como eu te falei da analogia do soco na boca do estômago, ou de você perder o chão. Uma outra analogia que eu fazia naquela época era do boxeador, né? Você já viu uma luta de boxe? E aí são dois boxeadores e aí um nocauteia o outro que é nocauteado vai à lona. Ele fica lá desacordado, totalmente apagado, porque ele levou um soco, né? Não foi na boca do estômago, foi um soco no queixo e o desacordou, o levou à lona. Então esse era o sentimento que eu tinha. Emocionalmente e espiritualmente eu fui à lona. Eu fui apagado. Então eu precisei de pessoas que pudessem me amparar e me apoiar espiritualmente, com a sua intercessão, com as suas orações, com seus aconselhamentos, né, com a sua direção, com palavras de sabedoria, palavras proféticas, palavras de ensino, palavras de correção. Né? Então eu precisei de pessoas que pudessem me amparar. Né? E às vezes uma tendência que a gente tem, ou uma vontade que a gente acaba buscando pessoas que vão nos querer lamber as nossas feridas, sabe? Querer simplesmente passar a mão na nossa cabeça e falar coisas que a gente queira ouvir. Num processo de fracasso, num processo que você passe, em que você fracasse, você não precisa de pessoas para passar a mão na sua cabeça. Você não precisa de pessoas para ficar falando, coitadinho, coitadinha dela. As pessoas não te entenderam mesmo. Você foi um injustiçado, uma injustiçada. Isso não vai te ajudar a chegar a lugar nenhum. Isso não vai te ajudar em nada, em absolutamente nada. Então, se você até puder fugir de pessoas que venham se autocomiserar com você, entrar em um flagelo junto com você, saia dessas pessoas, porque isso não vai te acrescentar absolutamente nada, só vai te manter preso no mesmo local. Então você precisa de pessoas que te apoiem, que te suportem, que te deem auxílio e que te falem aquilo que você precisa ouvir. Não é aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Então tenha pessoas ao seu lado nesse sentido. Busque apoio. Não queira resolver as coisas sozinho, não queira ficar isolada, sozinho no seu canto e achando que você vai dar conta de resolver a situação. Não. Deus nos fez como seres de compartilhamento, nós somos conectados, nós precisamos de conexões, nós não fomos feitos isolados, nós fomos feitos para nos conectarmos. Claro que a gente precisa se conectar bem e se conectar certo, né? Não é com qualquer um que você vai se conectar, mas nós precisamos de conexão. Depois, uma outra chave, que foi a submissão ao processo. Quanto mais tempo resiste, mais tempo demora. Então esse foi um processo de aceitar a dor, aceitar a vergonha. É isso mesmo, é esse jogo que eu estou jogando, é a vergonha que eu estou tendo. E eu assumi isso, eu errei, eu fracassei. Eu assumo essa dor e eu enfrento ela de peito aberto. E eu me submeto ao processo que eu estou passando. Se é o cantinho da disciplina, eu vou ficar no cantinho da disciplina até que Deus me tire. Se é um processo que eu preciso aqui ficar para ser lapidado em algum momento, eu vou aceitar essa lapidação. Por quê? Porque eu vejo, e aí da minha experiência e vendo de outras pessoas que passam pelo mesmo processo, a pessoa demora muito tempo para aceitar isso, para aceitar a vergonha, para aceitar a dor, e ela fica lutando
fica lutando com aquela situação, ela tá caindo, ela tá indo para o fundo do poço, mas ela não chegou bem no fundo ainda e ela não aceita que ela vai chegar no fundo do poço, então ela fica tentando escavar e tentando se debater para ela não chegar no fundo do poço. Mas ela não consegue sair do lugar, ela fica ali naquele meio termo e não avança para lugar nenhum. Então, e aceitar a vergonha é você aceitar o fundo do poço. Você aceitar a dor, aceitar o fracasso, aceitar que deu errado, que tudo que você queria não foi o que você pensou, deu errado. É você chegar no fundo do poço. E aí é que está a grande chave do negócio. Porque a gente começa a avançar, a gente começa a crescer quando a gente bate no fundo do poço. Porque no fundo do poço não tem mais para onde descer. Não tem mais para onde ir, não tem mais o que ficar pior. Você assumiu a sua vergonha. Eu assumo que eu errei, eu assumo que eu fracassei, eu assumo que a responsabilidade é minha. Então eu bati agora no fundo do poço e do fundo do poço só há uma saída e a saída é para cima. Eu vou crescer, eu vou sair. No fundo do poço não tem mais para onde descer, não tem como piorar. Você bateu e assumiu aquilo que você mais temia. E quando você abre o teu coração e fala, eu assumo isso, aí você começa, é o primeiro passo que você dá em direção à reconstrução. É o primeiro passo que você dá em direção a você sair dessa situação, sair desse poço. Então, aceite o processo, a gente precisa aceitar o processo, aceitar a disciplina. E o quanto mais rápido você aceitar isso e discernir, que é esse tempo que você está passando de disciplina, quanto mais rápido você aceitar, mais rápido você pode sair desse processo. Então não postergue, não enrole e não queira brigar com as situações. Simplesmente assuma aquilo que você precisa assumir. Depois, a terceira chave que é aí a grande beleza do negócio, que é quando não seria talvez necessariamente uma chave, mas ele é algo que é o resultado final de todo esse processo. Que quando você torna o seu fracasso em uma cicatriz. E esse é o processo mais poderoso de todos. Quando você consegue, então, olhar para o teu fracasso e ele não te gera mais dor, ele não te gera mais vergonha, ele não te gera mais medo, ele não te gera mais aquele sensação de falta de ar, ele não te gera mais aquela sensação de ficar sem chão, mas você olha para ele e você tem até orgulho do teu fracasso. Quando você era criança e você caiu, em algum momento você deve ter caído quando você era criança, não é verdade? Você caiu, você ralou e você fez alguma cicatriz, não é? Você chorou, você esperneou, você fez bafão, talvez a tua cicatriz foi grande, você teve que tomar ponto, foi para o hospital, enfim. Mas o tempo passou. Aquele machucado não dói mais, aqueles pontos foram removidos, foram tirados e agora simplesmente ficou uma parte da sua pele com uma cicatriz. E quando a gente é criança, nós temos um orgulho da cicatriz, né? E aí vem um priminho de outra cidade, vem um amiguinho da escola e fala e todo mundo, olha, o que você fez? Ah, eu caí. Eu caí de um buraco e aí tinha um arame farpado e eu me esfolei todo e tomei 5
pontos no meu braço, começou a sangrar e tudo mais. E aí meu pai me pegou, brigou comigo, e aí a gente foi pro hospital, e aí o médico chegou lá, o médico se assustou, e aí ele limpou aquele meu machucado, e aí ele me deu os pontos, e aí deu que não pôde dar anestesia no momento, no local, por isso ou por aquilo, então eu fiz os pontos sem tomar anestesia, e aí eu chorei, gritei e tal, mas agora, olha aqui, essa é a minha cicatriz. Essa é a marca que eu carrego de uma dor intensa que eu tive, mas agora ela não dói mais, mas ela se tornou a minha marca. Ela se tornou uma referência para mim de um momento de dor que eu passei e que eu superei. E agora a única lembrança que eu tenho não é mais a dor, mas é que eu sou capaz de superar esses momentos. Agora a única coisa que tá forte, latente em mim, não é mais o que eu caí, a dor que eu senti, e quanto eu chorei, e o quanto meu pai brigou comigo, o quanto isso foi ruim naquele momento, não mais, isso ficou para trás, isso ficou apenas lembrança, porque agora não dói mais, mas agora eu carrego essa marca, eu carrego essa cicatriz, e essa cicatriz me faz lembrar que eu sou forte. Essa cicatriz me faz lembrar que eu passei por uma grande adversidade, por uma grande dor, mas eu venci. Eu venci. Eu sou um campeão, eu sou um guerreiro. E esse é o sentimento que quando a gente é criança a gente faz e demonstra. Talvez a gente não fale isso para os nossos amigos, mas a gente carrega aquele orgulho de mostrar as cicatrizes para eles, falar, olha aqui essa cicatriz e conta toda a história. Não é verdade? E é exatamente esse é o processo dos nossos fracassos. Os nossos fracassos, eles precisam se converter nas nossas cicatrizes. Porque para que você olhe para ele e fale, eu venci. Quando você olha para a sua cicatriz, ela não vai gerar mais a dor, ela não vai gerar mais aquela frustração e aquela sensação de vergonha. Não, mas eu olho para essa situação que eu estava compartilhando com vocês agora. Quando eu olho para ela agora, eu não vejo mais a dor, a vergonha, porque eu já senti isso, eu já passei por isso e agora eu superei e principalmente... E por que eu posso olhar e ver a cicatriz e ter orgulho dela? Porque eu vejo agora o porquê foi necessário eu passar por esse processo. O que esse processo resultou em mim. Esse processo fez com que eu me tornasse muito mais forte. Esse processo fez com que eu me tornasse muito mais homem. Esse processo me tornou muito mais humano. Esse processo me tornou muito mais para valorizar muito mais as pessoas. Esse processo me tornou uma pessoa que eu pude valorizar mais a minha família, pude valorizar mais a minha esposa, as minhas filhas. Esse processo possibilitou que eu valorizasse mais os tesouros que eu tenho. Esse processo me possibilitou entender aquilo que eu sou realmente bom e naquilo que eu não sou bom. Esse processo me fez entender quem eu sou. Esse processo revelou a minha identidade. Esse processo de fracasso me tornou um sucesso. Então, quando nós enxergamos e conseguimos enxergar os processos que a gente enfrenta, as dores que a gente enfrenta, e depois de passar por tudo, poder declarar, eu venci. Mas eu venci não é porque eu fui bem. Eu venci não é porque eu tive o sucesso que eu pretendia ter, entende? Eu venci não é porque eu
a minha expectativa foi suprida. Eu venci não é porque eu tive aquilo que eu almejava, foi tudo ao contrário. Mas eu venci porque eu passei por um processo que me tornou muito maior. Eu venci porque eu passei por um processo que me tornou muito melhor. Eu venci porque eu passei por um processo que me amadureceu. Eu venci porque eu passei por um processo que eu consegui me superar. Eu venci porque eu passei por tudo isso e hoje ele é uma marca, é uma cicatriz e eu posso exibir essa cicatriz e falar, olha, essa aqui é a cicatriz que eu carrego das minhas lutas. E aqui é a grande chave da questão, porque as lutas que nós temos, elas geram e elas devem gerar para nós uma vitória. As lutas que você enfrenta é para que você tenha uma vitória. Por quê? Porque as tuas vitórias, as nossas vitórias, nos dão autoridade. Você vai ter autoridade sobre aquilo que você vence. Você vai ter autoridade sobre aquilo que você derrotar. E depois, a autoridade vai te dar legitimidade para você exercer o posto, a função, o cargo que você será comissionado a exercer. O propósito pelo qual você tem, para que você o cumpra, você não precisa entender o teu propósito. Você precisa passar pelos processos, para que você passe pelas lutas, vença as lutas, essas vitórias te deem autoridade, essa autoridade que você conquistar vai te dar legitimidade para você exercer o que você nasceu para exercer. E nessas lutas você vai ter cicatrizes. E essas cicatrizes são as tuas marcas. Assim como Paulo fala, eu carrego no corpo as marcas de Cristo. Ele foi chicoteado, esbofeteado, apedrejado e um monte de outras coisas. Naquele momento ele foi extremamente... sofreu. Mas ele pôde, depois de muitos anos, se orgulhar. Falar, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Fui perseguido, fui apedrejado, sofri por causa do Evangelho, mas eu venci. Eu venci não é porque as pessoas não me bateram. Sim, as pessoas me bateram. Eu venci não é porque as pessoas não me chicotearam. Sim, as pessoas, os romanos e os judeus me chicotearam até quase a morte, mas eu sobrevivi e eu passei por esse momento de dor e hoje eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho. Eu carrego no meu corpo o motivo pelo qual elas me chicotearam, porque eu represento a Jesus Cristo. Então, Paulo tinha orgulho das suas marcas, assim como nós, depois dos processos, podemos ter orgulho das nossas feridas, orgulho dos nossos fracassos, orgulho dessas situações que nós erramos, dessas situações que nós fracassamos e não fomos bem-sucedidos como a gente esperava ser. Porém, o processo todo, eu me tornei muito maior, eu me tornei muito melhor e me tornei apto, muito mais apto a exercer a função pela qual Ele me chamou para exercer. Então, para Deus, e aí depois eu fui entender, para Deus o ponto não era eu fazer um bom trabalho naquela ideia que eu tinha. O ponto não era eu ser bem-sucedido naquilo, e não é que a ideia era errada, não é que o projeto era ruim, não é que era uma coisa para não ser feita. Era algo legal, legítimo. Mas muito mais para Deus, é muito mais profundo e Ele tem muito mais interesse com que eu seja construído sobre uma base correta do que eu faça milhares de coisas sobre uma base errada.
Para Deus, não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Então, quando a gente faz algo que parece que até é bom, mas está sobre um fundamento errado, para Deus isso não tem valor. Ele precisa nos submeter a um processo de desconstrução e reconstrução, para que quando a gente edifique e para que quando a gente frutifique, esses frutos permaneçam. É por isso que nós enfrentamos dores, é por isso que nós enfrentamos vergonha, é por isso que nós enfrentamos fracasso. É por isso que talvez você já enfrentou algum fracasso na sua vida, é por isso que talvez você está passando por um processo de fracasso. Eu quero te dizer hoje, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Os processos de fracasso não são para te humilhar simplesmente, para fazer as pessoas rirem de você, não é para fazer com que você se sinta mal, dolorido, com vergonha, não é para que você morra. Os processos de fracasso que Deus nos submete não é para somente nos humilhar. Os processos de fracasso pelo qual nós somos submetidos é porque Deus quer que a gente cresça. É porque Deus quer que você seja realmente a luz do mundo. Que você seja realmente o sal da terra. Para que você não seja um sal contaminado, não seja uma luz opaca, mas realmente seja uma luz que ilumina, um sal que salga. Esse é o objetivo de Deus. Então, se você passa por um processo desse, se você passou por um processo desse, eu quero te dizer, tenha bom ânimo. Esse processo não é para te matar, esse processo é para te fortalecer, esse processo é para te fazer crescer e para te colocar num novo nível de autoridade, pela qual você precisa ter para você exercer o teu propósito. Faz sentido, gente? Legal? Alguém gostaria de perguntar algo? Alguém gostaria de compartilhar algo? É bem forte, É. né? Quando a gente escuta, tem um varão, porque a gente geralmente vê mulher falando de processo. É algo assim, um homem falar que foi quebrado o orgulho, que foi. Para o homem eu acho que sempre é mais difícil, né? Mas assim, teve coisas que você falou, submete-se ao processo. Quanto mais a gente resistir, vai demorar. Isso é para tudo da nossa vida, né? É verdade. Assim, como eu falei, quando esses dias mesmo eu estava dizendo, Senhor, meu Deus, parece que só a mulher que tem que passar pelos processos, só a mulher que tem que passar situações, então assim, ai, glória a Deus que ainda, né? Então assim, eu sei que hoje eu tenho certeza que você só tem a cicatriz, né? Como você acabou de falar, isso não dói mais, porque quando você já tem a autoridade para falar, é porque isso só é uma cicatriz. Exato. Glória a Deus por isso, né? Porque a gente sabe os versículos, quando eu trabalhava, né, assim, quando eu digo assim, orientação, né, no Instituto Leandro, tinha 12 anos que eu trabalhei na rede privada, né, no banco, e eu sempre tive isso comigo, assim, quer comer, quer beber, se passasse qualquer outra coisa, você faça para a glória de Deus, né? Então, assim, como a gente sabe que tem isso, a gente não pode separar, né, a nossa vida profissional da nossa vida espiritual, né? É tudo junto. Acho que quando a gente começa a ter a maturidade para a gente aplicar isso, eu acho que isso é o pastor mesmo, quando a gente é uma pessoa, assim, que eu me converti, ele disse era dinamite, Uhum. que a gente avança, né? Uhum. Entende? Mas que bom, tremendo. Muito bom. E aí, isso não é exclusivo só de
das mulheres ou dos homens, né? Todo mundo, em algum momento, em algum grau, vai passar por situações assim. Né? Em algum momento a gente vai enfrentar isso e a gente precisa, porque a gente precisa amadurecer. E o crescer dói. O processo de crescimento é um processo doloroso. É um processo que envolve escolhas, é um processo que envolve perdas, é um processo que envolve dificuldades, é um processo que envolve uma prensa. Nós somos prensados, nós somos apertados. Esse é o processo de crescimento. Né? Não há ganho fácil, não há um crescimento fácil. Nem há um exemplo disso, né? Não existe nem ganho financeiro fácil. Não existe uma... coloque aqui R$100 e você vai colher R$1.000 já no outro dia, ou daqui a alguns dias. Vai ter um absurdo, uma rentabilidade absurda. Todas essas opções e oportunidades que aparecem são golpe. Né? Por quê? Porque crescer exige esforço, crescer exige tempo, exige dedicação, exige empenho. Crescer exige de nós. E nós somos formados, realmente, tem o ditado, né? Os marinheiros não são formados em mar calmo, eles são formados nos mares revoltos. Né? É aí que a gente vai realmente aprender e realmente ser formado. Muito bom. Legal. Mais alguém gostaria de compartilhar algo, comentar algo, gente? Eu só vou ter que sair porque eu vou participar da oração, tá? Beleza, tranquilo. Até. Fala, Gisele. Foi essa parte que você falou assim, as vitórias nos dá autoridade sobre aquilo que derrotamos e nos torna legítimos para o culto. Ou seja, se a gente não passa por isso e não vencer, a gente nunca vai ter autoridade nem legitimidade em relação àquela coisa específica. Exato. Sim. Eu achava que fracassava era derrotado, porque eu nunca tinha passado por isso. Uhum. A partir do momento que eu passei, aí eu pude entender o outro e me colocar no lugar dele. E eu fui curado e agora eu posso curar pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Exatamente. Então, bem isso aí. Bem interessante essa chave. É bem isso aí. Beleza, beleza. Muito bom, gente. Que bom. Glória a Deus. Muito bem. Alguém gostaria de comentar mais algo? Então vamos orar. A gente encerra essa noite para que você possa levar isso e entender, para fechar, que o fracasso não é o fim, mas ele é um processo necessário. Um processo que faz parte das nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo e obrigado por esta janela de oportunidade que o Senhor nos abriu hoje. Que realmente seja algo rema para nós, ó Deus, para a gente entender os processos pelo qual a gente passa, as dificuldades que a gente passa, para que a gente entenda os propósitos dessas dificuldades, para que a gente se alinhe ao Senhor nesses momentos, para que a gente possa a gente se submeta, Senhor, aos processos, para que a gente possa crescer e o Senhor extraia de nós o melhor que nós temos. O Senhor nos faça ser pessoas melhores, pessoas maiores, pessoas realmente dignas do Teu Evangelho, Senhor. Muito obrigado por esta noite, obrigado por este tempo que o Senhor nos deu de ensino, que esta palavra venha de encontro aos corações dos meus irmãos e seja uma palavra de avanço, Senhor. Assim nós agradecemos o Senhor e te adoramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém.
Amém, gente? Deus abençoe vocês. Nos vemos no nosso próximo encontro. Fique com Deus. Nos vemos lá no grupo do Telegram também. Se você quiser compartilhar algo lá, por favor, fique à vontade e a gente vamos conversando e crescendo, tá bom? Abraço, Deus abençoe. Shalom, shalom.